A repórter Vanessa Nakazato conversou com representantes da comunidade acadêmica, científica, tecnológica e de inovação sobre a sequência de ações tomadas pelo governo de Michel Temer no país. Todos acreditam que as medidas colocam em risco o futuro do Brasil e o corte de investimentos pode prejudicar pesquisas importantes. Representantes de entidades científicas são unânimes. O aumento no investimento do governo federal para a ciência, especialmente durante o governo Lula, garantiu pesquisas importantes e levou o Brasil a ser reconhecido internacionalmente por desenvolver tecnologias de ponta. Essa perda para a sociedade está relacionada, por exemplo, com todos os produtos que nós geramos, o etanol que é colocado no tanque do carro, as substâncias que nós usamos para a medicina, as técnicas médicas. Agora, a continuidade de todos esses avanços está ameaçada. O governo Temer anunciou uma redução de 44% no orçamento federal para a ciência, que equivale a 2 bilhões e 200 milhões de reais, valor bem abaixo dos 5 bilhões propostos inicialmente para 2017. A medida deixa o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação com o orçamento mais baixo dos últimos 12 anos. Cortes são ruins em qualquer área. No entanto, se você está fazendo uma estrada e para, você pode recomeçar. Está construindo um prédio, está fazendo uma hidrelétrica, são coisas que você retoma. Não é bom, mas você retoma. Ciência, você não retoma. Se nós perdermos esse estímulo por muito tempo, é possível, até provável, que a gente retorne para o status que a gente tinha na década de 70, que era a década em que nós estávamos lutando para ter mais equipamentos e para ter algum dinheiro para a ciência. As entidades científicas alertam que o corte ainda pode causar o desmembramento de equipes que demoraram anos para serem montadas e uma debandada de cientistas para o exterior, principalmente os jovens. Isso significa professores, pesquisadores, estudantes, parem, pensem em outra profissão. O Brasil não precisa de ciência. O Brasil quer continuar importando tudo o que o mundo civilizado faz. O pior de todos é o pesquisador jovem que está fazendo, por exemplo, um pós-doutorado no exterior e ele decide não voltar. Nós já temos vários casos que já tomaram a decisão de não voltar e de se tornarem pesquisadores nos Estados Unidos ou na Europa. Então, isso é uma perda muito grande, porque nós investimos nesses estudantes, né, e queríamos que esses estudantes voltassem e montassem seus grupos aqui. E não, eles vão trabalhar para a ciência de outros países e para produzir empregos e benesses em outros países. Para os cientistas, o país e a economia perdem quando o governo enxerga a ciência como gasto e não investimento. As pessoas não têm ideia de que a ciência que elas estão manipulando tem ciência brasileira também. O que você está comendo tem ciência brasileira, várias coisas têm ciência brasileira. Nós vamos passar a ser totalmente dependentes. E o que acontece? Quando uma tecnologia é desenvolvida primeiro na Europa ou nos Estados Unidos, aquele produto vai ser usado primeiro por eles. E quando o produto ficar velho, ele vem parar aqui. Então nós vamos passar de um país que hoje usa tudo rapidamente, nós vamos passar a ser um país que vai ter que esperar 5 anos para que um produto novo chegue aqui. E nós vamos ficar um país atrasado, como existem vários outros hoje que são atrasados porque não têm a sua própria ciência. Dia 22 de abril é comemorado o Dia Internacional da Terra. A data foi escolhida pela comunidade científica mundial para a realização da Marcha pela Ciência. O objetivo do evento foi buscar maior valorização para a ciência e pesquisas na área. Em São Paulo, o ato aconteceu na região central da cidade. Pela primeira vez na história, a comunidade científica, de forma não corporativa, se reúne e se junta para dizer: somos capazes de reivindicar ciência pelo Brasil. Reunidos no Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo, cientistas, pesquisadores e estudantes se juntaram ao movimento internacional Marcha pela Ciência. Aqui no Brasil, além de defender a pesquisa científica, o ato criticou o corte de verbas. Nenhum avanço científico ou tecnológico acontece sem dinheiro. No Brasil, desde 2014, a ciência sofre com perdas orçamentárias. Este ano, a situação ficou dramática.
O governo Temer já havia cortado 35% da verba para o setor e agora anunciou outro corte de mais 44%. Para a gente manter laboratório, para a gente manter gente trabalhando nos laboratórios, a gente precisa de dinheiro. Se nós ainda estamos nesse estágio inicial no desenvolvimento de tecnologia, nós participamos em poucas áreas. Se a gente cortar isso, nós vamos jogar na lata de lixo todo o investimento que foi feito até agora. Gente que vai ficar sem trabalhar, laboratórios que vão ficar sem material, sem equipamento. É esse o problema, esse é o grande problema. O corte de verbas também ocorre em nível estadual. Segundo pesquisadores, ano a ano o governo Alckmin tem diminuído os investimentos em ciência no estado de São Paulo. Já há 20 anos que a gente vem sofrendo cortes sistemáticos. A cada ano há um corte significativo no nosso orçamento. Então, é tanto que os 19 institutos de pesquisa do estado de São Paulo estão em níveis deploráveis devido ao abandono por parte do governo do estado de São Paulo, devido à falta de funcionário. De acordo com a SBPC, Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Ciência, a cada R$ 100 gastos pelo governo federal, apenas 32 centavos vão para a ciência, e isso deve ser reduzido com os cortes. Sem pesquisa própria, o Brasil perde soberania e passa a depender de tecnologia importada, que custa caro e prejudica o desenvolvimento do país. Você tem dois tipos de ciência. Aquela que eu sempre brinco, né, que coloca arroz e feijão na mesa das pessoas, e aquela que não tem uma aplicação imediata. Mas eu descobri ao longo da minha carreira que as pessoas não têm só fome de comida, que elas também têm fome existencial. Elas querem saber a posição delas no resto da natureza, não é? E isso, a única área que pode fornecer a elas respostas para essas questões é a ciência. O governo Temer alega que não tem como cobrir um suposto rombo nos Correios e, por isso, precisa privatizar a empresa. Os trabalhadores dos Correios não aceitam o argumento e alertam para os prejuízos que essa privatização poderia causar ao Brasil. Como argumento em favor da privatização, o governo Temer tem alegado que os Correios acumularam prejuízo de mais de 4 bilhões de reais nos últimos 2 anos. O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, Gilberto Kassab, já afirmou que não haverá socorro financeiro à empresa por falta de recursos. Mas o secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios contesta os dados oficiais. O suposto déficit dos Correios é uma justificativa para privatizar a empresa. Não é uma situação que os Correios está quebrado. Uma empresa que de um ano para outro cresce a sua receita em média 8%, ela não está quebrada. Não houve assim, vamos dizer, o ano passado a gente teve 18 bi de receita bruta. Não é que caiu de um ano para outro, pelo contrário, aumenta. Para o presidente dos Correios, Guilherme Campos, reduzir custos é a única forma de equilibrar as contas da empresa. 250 agências já começaram a ser fechadas em todo o país. E o governo Temer não descarta a possibilidade de fechar mais 3.000 nos próximos meses. Hoje, os Correios têm mais de 6.400 agências próprias, empregam 117 mil pessoas e entregam 30 milhões de correspondências e encomendas por dia. Para os trabalhadores, a privatização é a demissão, né? Então, assim, o maior prejuízo é demissão. Não há privatização sem demissão. Para a sociedade, é complicado, porque você tem as menores cidades aí, que o Correio faz eu tenho um lucro em São Paulo, mas eu estou lá numa cidade lá no interior do Amapá que não há lucro, não há um fluxo postal tão grande. Então você tem a compensação disso aí. A intenção de privatizar os Correios vem desde os anos 1990, no governo Fernando Henrique Cardoso. Uma ameaça que agora pode se concretizar, segundo este especialista em gestão pública e professor da Fundação Sociologia e Política de São Paulo. Na verdade, o que está se vivendo hoje é a criminalização do Estado, né? Tudo que é serviço público é considerado, já estão se discutindo que o governo gasta de saúde é muito, de se deixar de ser universal o atendimento de saúde, né? Nós temos hoje a universalização do serviço dos Correios, né? Mas nós não podemos acabar com o carrapato matando a vaca.
Segundo o professor, os moradores das cidades pequenas e regiões mais distantes do país serão os maiores prejudicados se os Correios forem privatizados. Os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, não privatizaram o serviço de correio deles. Eles têm um conselho de administração muito forte e que blinda, inclusive, do Poder Executivo. O Poder Executivo não tem como aqui, coloca um apadrinhado ou coloca para favorecer algum grupo político. A nova lei de imigração foi aprovada no Senado, garantindo a migrantes que chegam ao país os mesmos direitos dos cidadãos brasileiros. O novo texto revoga o Estatuto do Estrangeiro, criado durante a ditadura militar no país. A lei aguarda a sanção presidencial. Claudine é do Congo, na África, e teve de fugir com a família para não morrer. Pediu refúgio em vários países e o Brasil foi a primeira porta que se abriu. Eu entrei sem problema. Brasil por quê? Porque já tive meu marido aqui, eu já chegou aqui há 2 ou 3 vezes, antes de sair completamente com toda essa segurança. No Brasil, ainda hoje, em plena democracia, nenhum estrangeiro residente pode participar de manifestações e pertencer a sindicatos ou partidos políticos. Eles são vistos como ameaça à segurança nacional. Se estiverem em situação irregular, não têm direito aos serviços de educação e saúde. Podem até ser presos. Assim é o Estatuto do Estrangeiro, criado no período da ditadura civil-militar, que ainda está valendo e que será substituído pela nova lei de imigração. Padre Paolo Parisi, coordenador da Missão Paz, acompanhou a tramitação da lei. Está satisfeito com os avanços, agora alinhados com a Constituição brasileira e os tratados humanitários internacionais. A mudança é radical com a nova lei de imigração aprovada no Senado. Ou seja, primeiro, o imigrante é um sujeito de direitos e, óbvio, de deveres. Então, é um ser humano. Então, é tratado de maneira igual ao nacional. Teve muitas lideranças na Europa que conseguiu demonstrar que migração não é sinônimo de terrorismo, não existe uma equação. Claudine, que está há pouco mais de 2 anos no Brasil, também acompanhou as mudanças entre o Estatuto do Estrangeiro e a nova lei de imigração. Já há muito tempo que estamos ouvindo da nova lei, até foi votado. Infelizmente, eu fui lá olhar o que a nova lei está falando. Ter direito. Direito é muito importante, porque a gente está humano. Ser humano no meu país é a mesma coisa que ser humano em qualquer país do mundo. É uma pessoa. Para mim é uma satisfação mesmo. O Brasil tem proporcionalmente poucos estrangeiros, afirma Padre Parisi. Enquanto a média mundial é de 3% e em alguns países chega a 10%, aqui temos 130 mil estrangeiros que representam apenas 0,5% da força de trabalho. É infundada aquela ideia que está chegando muita gente. Se nós pensamos na migração haitiana, de 2010 até hoje entraram aproximadamente 100 mil. Mais de 1/3 destes 100 mil já saiu do Brasil. Foram para Chile e foram para os Estados Unidos, porque a economia brasileira não é mais aquela de 3 anos atrás. Então, o imigrante procura lugar onde haja trabalho. Este foi o Panorama de hoje. Você viu os ataques do governo de João Dória em São Paulo contra as ciclovias e a cultura na capital paulista. Viu também a luta contra o desmonte da ciência em todo o país. Especialistas têm alertado que o corte de investimentos pelo governo Temer pode prejudicar pesquisas importantes. No Panorama é assim, você se informa com um ponto de vista diferente do que existe por aí. Até a semana que vem.